Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco o conto Estava Muito Sol do Outro Lado, de José Eduardo Agualusa, e que podem encontrar no seu livro A Substância do Amor e outras crónicas. Antes de começar, já sabem, não posso deixar de vos pedir para, caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e de partilharem os nossos sussurros, para que estes possam cumprir os seus objetivos e chegar aos seus destinos. Estava muito sol do outro lado. Aquilo tornara-se um vício. Ele ouvia um telefone a tocar e logo estendia o braço e levantava-o ao escutador. E se fosse para mim? Os amigos faziam troça. No consultório do teu dentista? Uma noite, estava sozinho, no Rocio, à espera de um táxi, quando o telefone tocou numa gabina ao lado. Era no fim da noite e chovia. Uma água mole, desesperançada, tão leve que parecia emergir do próprio chão. Ruben enfiou as mãos nos bolsos do casaco. É claro que não vou atender, disse alto. Não pode ser para mim. Se atender este telefone é porque estou a enlouquecer. O telefone voltou a tocar. Não chegou a tocar 5 vezes. Ele correu para a gabina e atendeu. Está? Estava muito sol do outro lado. Tinha de ser uma tarde de sol. Posso falar com o Gustavo? A voz dela iluminou a gabina. Ruben pensou em dizer que era o Gustavo. Estava ali, àquela hora absurda, abandonado como um náufrago na mais triste noite do mundo. Tinha direito de ser o Gustavo, fosse ele quem fosse. Você não vai acreditar, mas a sua chamada foi parar uma gabina telefónica. Ela riu-se. Meu Deus, pensou Ruben. Era como beber sol pelos ouvidos. Não brinques, és tu, Gustavo, não és? Sim, ele tinha o direito de ser o Gustavo. Infelizmente não. Você ligou para uma gabina telefónica, no Rocio. Eu estava à espera de um táxi e atendi. Quase acrescentou. Pensei que pudesse ser para mim. Felizmente não disse nada. Ela voltou a rir. Tenho a sensação de que esta chamada vai ficar-me cara. Sabe onde estou? Estava em Pulau Penang, na Malásia. E dali, do seu quarto, no hotel chamado Paradise, podia ver todo o esplendor do mar. Nunca vi nada com esta cor, sussurrou. Só espero que Deus me dê a alegria de morrer no mar. Ele ficou em silêncio. Aquilo parecia a letra de um samba. Ela começou a chorar. Desculpe, que vergonha, nem sequer sei como se chama. Ruben apresentou-se. Ruben, 34 anos, trabalha em publicidade. Pediu-lhe o número de telefone e ligou utilizando o cartão de crédito. Aquela chamada ficou-lhe cara. Casaram 8 meses depois. Ele diz a toda a gente que foi o destino. Ela, pelo sim, pelo não, proibiu de atender telefones. Hoje, o nosso texto inicia-se com uma frase que faz referência a um vício, inicialmente dado a conhecer através do pronome aquilo, o que desde logo provoca no leitor alguma curiosidade, para de seguida nos ser explicado a que se refere. Eis que ele, a nossa personagem, tinha um hábito incontrolável de atender um telefone assim que este tocava, estivesse onde estivesse, até no dentista, achando que podia ser para ele, o que levava os amigos a troçarem dele. Este hábito é-nos aqui a referir inicialmente, não de forma inocente, ou apenas para dar a conhecer uma característica desta nossa personagem, mas porque vai ter um papel muito importante no desenrolar da história, sendo aliás o responsável por tudo o que vai acontecer, entretanto. É também logo neste início que ficamos a saber que a personagem principal da história é um homem, já que se faz referência a um ele, o qual depois ficamos então a saber chamar-se Ruben, e que este é curioso, caracterização indireta fornecida pelo hábito aqui referido. Também nos é dada a informação sobre o narrador, entidade que conta a história, que ao contá-la na terceira pessoa, como se comprova através do uso desta, seja em pronomes, seja em formas verbais, ele ouvia, pensou, nos revela tratar-se de um narrador não participante. Temos, portanto, aqui já informações acerca de duas categorias da narrativa, ou seja, personagens e narrador.
Logo depois, também nos são dadas informações acerca do tempo, numa noite, e do espaço, no Rossio, nos quais a ação decorre, desvendando-se assim mais duas categorias da narrativa, tempo e espaço. Ora, a referência a esta noite também não é feita aqui de forma inocente, já que vai acontecer algo na mesma que vai mudar a vida de Ruben. Eis que, nesta mesma noite, enquanto esperava por um táxi, o telefone tocou, numa cabine ao lado. E assim se iniciam, então, a partir daqui, os acontecimentos mais relevantes da nossa história, ou seja, da ação desse texto, que corresponde também a uma categoria da narrativa, a única que nos faltava referir. Já imaginamos qual será a reação da nossa personagem, tendo em conta o vício que tem e que nos foi prontamente revelado logo no início, não é? Mas, antes de passarmos ao que acontece de seguida, não posso deixar de fazer referência à forma como esta noite é inicialmente descrita no texto, sobretudo quando se fala da chuva. Era no fim da noite e chovia uma água mole, desesperançada, tão leve que parecia emergir do próprio chão. Aqui, a chuva adquire características distintas, através da dupla adjetivação, mole e desesperançada, o que, sobretudo com o segundo adjetivo, nos remete para uma personificação, já que a esta chuva estão a ser atribuídas características de pessoas, para umipá-las, recurso que consiste na atribuição de uma característica de um ser ou de um objeto a outro que se encontra próximo, ou relacionado com ele. Isto porque esta desesperança, ou seja, esta falta de esperança, surge como característica da chuva, quando na verdade é a nossa personagem que se sente assim. Mas voltando então ao telefone que tocava, como já calculávamos, Ruben vai atender, correndo para a cabine, o que nos mostra como de fato ele não consegue controlar esse impulso, mas nesse caso, como vamos perceber, ainda bem que o fez, pois do outro lado surge uma voz feminina que o leva a sentir que do outro lado da chamada estava muito só, o que é reforçado pela frase era tinha de ser uma tarde de sol. Aliás, assim que ela começa a falar, somos brindados com a metáfora. A voz dela iluminou a cabine, na qual, com dois aspectos distintos, a voz e o iluminar, se revelam elementos semelhantes entre os dois e que nos mostram como Ruben a sente e a ouve e como esta voz feminina ganha características especiais, iluminando a cabine e, sobretudo, a vida dele. De notar como, logo depois, e através do uso da comparação, abandonado como um náufrago, que serve para mostrar como este se sentia sozinho e nos relembra do fato de estar a chover, a tal chuva desesperançada, daí também a associação ao náufrago abandonado, e que nos é reforçado pela Hipero na mais triste noite do mundo, conseguindo-se assim, através do exagero, reforçar como este se sentia triste, ele e não a noite, ideia novamente conseguida aqui, através de uma outra hipótese. Esta voz ganha ainda mais poder quando Ruben explica que a chamada dela tinha ido parar uma cabine telefónica, o que a leva a rir-se, achando que ele era o Gustavo, a pessoa para quem ela ligara, e este estava a brincar. Também este seu riso o faz sentir que era como beber sol pelos ouvidos. Frase lindíssima, detentora de uma comparação e que associa diferentes sentidos. Especificidade típica de um outro recurso, a sinestesia, pois aqui oferece-nos o paladar, a visão e a audição ao mesmo tempo, para nos dizer que o riso dela era bonito, encantador e que transmitia boa disposição, fazendo-o sentir-se, como eu costumo dizer, quentinho por dentro, o que se revela ainda mais contrastante com a noite que ele antes estava a viver, chuvosa e sem esperança. Quando ela percebe que afinal ele não é o Gustavo, volta a rir-se e diz algo muito interessante e que pode ganhar dois sentidos completamente diferentes, sobretudo pelo fato de ela ter achado graça. Refiro-me à frase: tenho a sensação de que esta chamada vai ficar-me cara. Pode aqui ser interpretada a nível monetário, por ela estar na Malásia e muito longe dele, o que encarecia bastante o valor da chamada, mas também pode ser encarada a um nível afetivo, já que ela parece pressentir que aquela será muito mais do que uma simples chamada e que a relação deles não se vai limitar apenas a esse único contato, o que, como veremos, se comprova. Na verdade, a mulher sente desde logo uma vontade em conversar com Ruben e diz-lhe que do seu quarto consegue ver o esplendor do mar, grande diferença do local onde eles se encontram, e ainda lhe confessa nunca ter visto nada com essa cor, sussurrando: só espero que Deus me dê a alegria de morrer no mar, reforçando assim uma confiança em falar com ele, confessando-lhe sentimentos pessoais,
o que o leva a ficar em silêncio. Logo de seguida, ela chora, pede-lhe desculpa e diz sentir-se envergonhada e nem sequer saber o nome dele, aprofundando-se assim a partilha de emoções, assim como a profundidade desta relação. Todo este seu comportamento e aquilo que diz leva o leitor a caracterizá-la como uma pessoa sensível, simpática, bem disposta, encantadora pela voz e pelo riso e com algum sentido de humor. Aqui temos novamente caracterização indireta. Ora, Ruben apresenta-se prontamente, pede-lhe o número de telefone e volta a ligar-lhe, usando o cartão de crédito. E novamente temos uma frase com um duplo significado. Aquela chamada ficou-lhe muito cara. Isto porque a conversa entre ambos se terá prolongado e, sobretudo, e tendo em conta novamente o lado afetivo, a relação não ficou por ali e casaram 8 meses depois. Assim compreendemos agora a razão pela qual o título dado a este texto é Estava muito sol do outro lado, remetendo-nos para aquilo que ele sentiu da primeira vez que ouvia a voz dela, o que veio a causar uma alteração profunda na vida de ambos. No final, o texto termina de forma muito curiosa e engraçada. Quando se refere que ele diz a toda a gente que foi o destino que os juntou, levando-nos aqui a pensar se este existirá de fato e como certas coisas que acontecem tão simples podem mudar a vida das pessoas. Já ela, pelo sim e pelo não, proibiu de atender telefones, o tal vício que ele tinha, mas escreveu que se conhecessem, não fosse ele conhecer outra pessoa assim, e voltar a apaixonar-se, terminando-se o texto num tom humorístico, comprovando-se assim o sentido de humor dela. Temos, portanto, aqui um texto muito interessante e que nos leva a pensar em várias coisas e através do qual nós podemos questionar como, muitas vezes, alguns momentos podem mudar a nossa vida. Falemos então um pouco do autor desta obra, José Eduardo Agualusa. Nasceu em 1960 em Angola e estudou em Lisboa agronomia e silvicultura. Iniciou a sua carreira literária em 1988. É romancista, cronista, contista e autor de literatura infantil, tendo os seus livros sido distinguidos com os mais prestigiados prémios nacionais e estrangeiros. Dou-vos apenas alguns exemplos: o Grande Prémio da Literatura RTP, o Grande Prémio do Conto AB e o Grande Prémio de Literatura para Crianças da Fundação Carlos de Gulbenkian, para além de estarem traduzidos em diversas línguas. É o autor de obras como O Vendedor de Passados e Milagrar Pessoal, entre tantas outras reconhecidas, assim como cronista de vários jornais e revistas. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Já sabem, agora também podem encontrar os sussurros na plataforma Spotify. Despeço-me então, prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha e um encontro com quem está deste lado para os próximos sussurros. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.